Que a paz e o amor de Cristo e a alegria que vem da nossa fé esteja com todos nós. Estamos dando início, retomando o nosso grupo de conexão bíblica no assunto frutos do Espírito e que agora chegou ao recurso de oração, já bem adiantado, né? Já foram 23 semanas, né, que tratamos desses assuntos, desde o início, falando a respeito do assunto frutos do Espírito, tão importante para nós, né? Bom, vamos começar, como sempre, né, nos colocando na presença de Deus. A oração é uma interação com Deus, nós temos que exercitá-la e vivê-la, né? E é por isso que eu declaro que estou aqui junto com vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A consciência da presença do Espírito nos leva a buscar grandes coisas. Senhor, ajuda-nos nesse caminho. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que habita em nós mediante a fé, permita que possamos, ó Deus, crescer, possamos avançar e possamos, Senhor, realizar tudo o que é a vossa vontade, porque este é o maior propósito, fazer a vossa vontade neste mundo. Ó Deus, traz para cada um que está ouvindo e para quem vai falar, Senhor, toda a paz no coração, a confiança de que não somos nós, mas é o Teu Espírito que nos edifica, que nos leva adiante, que traz a boa palavra e que traz a boa dádiva. É Ele, o Pai, que é doador de tudo o que é bom e tudo o que é necessário para nós. A Ele nosso louvor e glória para sempre. Amém. Bom, vamos lá. Dentro da nossa tabelinha, a gente não desiste dela, né? Já estamos aí avançados em várias semanas, mas desde que entramos no tema da oração, a gente tem diante de nós a oração que Jesus nos ensinou, escrita em duas versões, né? Aquela que o Espírito Santo levou Mateus a transcrever e aquela que o Espírito Santo levou Lucas a escrever. Por que eu falo Espírito Santo? Porque toda a Escritura, toda ela é inspirada pelo Espírito Santo. Homens escreveram, mas sob a inspiração do Espírito Santo. E dentro desse aspecto, nós já vimos aí, já entramos aí por todos esses tipos de orações, 5 tipos de orações, e pelas 7 portas. Já falamos até cada uma dos aspectos aí, levando dando uma abertura, né? Porque não é uma oração simplesmente com estas frases, mas é uma abertura para um grande número de possibilidades que nos leva a interagir com Deus dentro daquilo que Ele pretende para nós, né? E tratamos disso até chegar na correção. A última semana nós falamos de aspectos assim que estão em todas essas divisões, tanto dos tipos de oração como dessas portas, que a gente está chamando de portas de entrada para a oração, né? São aspectos relativos que valem para todas elas. E isso nós tratamos do quê? Da oração de intercessão, né? A intercessão por outros cristãos, ela é uma oração que é feita paralela à que nós fazemos por nós mesmos. A cada uma daquelas portas, cada um daqueles tipos de oração podem ser aplicados para nós, pessoalmente, e aplicados para qualquer cristão. Explicamos isso porque a questão do cristão declarar que Jesus é Senhor da sua vida e fazer parte de um corpo. Então, dentro da justiça de Deus, dá direito a que, fazendo a vontade de Deus em oração, um cristão possa intervir no crescimento e ajudar a edificar o outro. Então, essa é a intercessão por outros cristãos. Outro aspecto que é geral, né, nós já passamos, né, aí é a oração para a conversão. A oração para a conversão está contida no Pai Nosso, também está ali dentro
daquela oração de edificação que pede o reino. Pede o reino, mas a expansão do reino também faz parte da oração. Você trabalhar na expansão do reino é vir a nós o reino de uma maneira mais ampla, né? E isso está fundamentado na ordem que Jesus deu, e ela foi enfatizada antes dele partir deste mundo, deixando esse encargo a cada um daqueles que são convertidos, portanto os filhos, né? E que e que devem estar se exercitando na oração de comunhão com Deus. Então, para cada um desses filhos, pregar o Evangelho, batizar aqueles que recebem a fé e levar o reino adiante, são como embaixadores. Então, esse aspecto nós tratamos a semana passada e fomos até o finzinho aí, onde ficou um alerta. Interceder para a conversão, dar o testemunho da luz, todas essas coisas são essenciais no processo de expansão do reino, porém, a pregação é necessária. Sem a pregação, não haverá conversão. E chegamos aí. Agora nós vamos ver, agora nós vamos começar um novo assunto, deixa eu até pegar ele aqui, né? Que são aspectos mais gerais. Aí não é condições de contornos, na verdade. Talvez o nome melhor fosse esse. Condições mais favoráveis para a gente viver a nossa vida de oração, né? Antes de entrar especificamente nisso, né, nós vamos falar da importância dessa interação do homem com Deus, mas para falar dela, eu vou pedir para abrir lá, novamente, naquela tela inicial da oração. Depois nós vamos para a Bíblia, sim, mas essa tela inicial. O que eu quero enfatizar? Já falei isso, mas vamos repetindo. Repetindo vai assimilando e também a gente vai tendo condições de julgar, né, tudo o que está ouvindo. Nós vimos que aqui, no modo como Lucas apresentou a oração, deu para a gente distinguir 5 tipos de oração, né? Adoração, louvor, edificação, provisão, perdão e arrependimento. Nós já comentamos e estamos repetindo. Os 2 primeiros tipos de oração são relativos a Deus, né? Você vai adorar Deus como seu Pai, você vai adorar Deus como o Criador, vai adorar Deus como aquele que é autor de todas as coisas e que tem o poder sobre todas as coisas, né? Então, essa adoração louvor e gratidão é relativa a Deus. A oração de edificação é aquela onde nós estamos buscando viver o reino, e o reino é algo grandioso, cada cristão é chamado num caminho real, porque vamos nos tornando filhos de quem? Filho do Rei dos Reis, né? Jesus, ele tem a denominação na Bíblia de Rei dos Reis, e o Apocalipse fala que nós somos um reino, desde agora, um reino de reis e sacerdotes. Então, essa oração de edificação é esse caminho de nos tornar capazes de reinar, né? Capaz de reinar, e para isso nós precisamos dos recursos do reino e conhecer a vontade de Deus. A vontade de Deus tem que começar a ser incorporada em nós. Então, esses 2 primeiros tipos de oração, aí adoração, louvor e edificação, são relativos a Deus. Os 3 últimos tipos de oração, na divisão que nós pegamos de Lucas, eles são relativos a nós, né? A provisão necessária para nós, que está ligada ao sustento, está ligado à segurança, está ligado à saúde, tudo isso enquadra aqui na provisão, né? E a gente sabe que tem que interagir com Deus nesse sentido, porque ainda que ele esteja pronto a dar, esses aspectos são necessários para a gente entender o nosso crescimento e saber conviver com essas coisas que são importantes para nós aqui no mundo, porém devem estar debaixo daquelas lá de cima, né? Devem estar abaixo delas. Então, ao tratar nessa oração
o pão nosso de cada dia nos dai hoje, dai-nos o necessário para o nosso sustento, nós estamos confiando que essas coisas vêm da mão de Deus, mas elas são necessárias para nós enquanto estamos aqui, né? São necessárias. O perdão é algo aqui, já no outro tipo, perdão, arrependimento, é algo que nós precisamos. Nós precisamos do perdão de Deus e para isso nós precisamos nos arrepender, né? Mas é algo nosso, coisa que nós precisamos. Então, lá em cima, relativo a Deus, aqui embaixo, relativo ao homem. Isso vai se repetir também com a correção, né? A correção é relativa a nós. Nós precisamos ser corrigidos porque somos como quando a gente renasce, entra nesse caminho real de tornar-se filho de Deus, a gente entra com todos os nossos defeitos e como uma criancinha. É um bebê em Cristo que vai crescer, vai precisar ser disciplinado, vai precisar ser edificado. Então, aqui são os recursos necessários para nós, mas o ponto importante, isso que eu quero salientar hoje, no começo do nosso estudo, está nas duas primeiras partes, porque são os dois primeiros tipos de oração, porque são relacionados com Deus. Tudo vem daí. É aqui que nós vamos conhecer a vontade de Deus. Para isso, vamos precisar de caminhar aquele caminho que a gente já estudou. Aquele caminho de sabedoria que começa na fé, vai buscar o conhecimento através da virtude e depois vai crescendo nas revelações. E tudo isso é um processo de crescimento do cristão se tornando de criança a adolescente, de adolescente a jovem, onde ele batalha e vai vencendo, depois de jovem ao cristão maduro, adulto, quando ele entra no mandamento do amor, a cumprir o amor. Então, esses aspectos aqui se cumprem todos com o recurso da oração. A oração, portanto, voltando lá na nossa tela, ela é uma interação do homem com Deus. A interação no sentido de alcançar aquilo que nós estamos buscando através da oração, né? A oração é um meio para a gente alcançar aquilo que estamos buscando. E nós estamos buscando a natureza de Deus em nós, que são os frutos do Espírito, né? Essa é a nossa busca. Isso a gente está repetindo muitas vezes para que a gente vá tomando consciência firme desse tipo de necessidade de cada convertido, seguir nesse caminho e ir adiante. Eu queria hoje dar nessa questão da interação do homem com Deus, dar mais uma ilustração. Uma vez já falamos dela, mas nós vamos abrir a Bíblia em Isaías no capítulo 55. Né? Porque nós vamos ver a importância desse processo. Isaías, enquanto vai sendo colocado na tela, né? E Isaías foi um profeta, aquele que mais anunciou Jesus Cristo. Anunciou Jesus Cristo lá na antiguidade, né? Dentro do reino de Israel, né? E ele anunciou, e as suas profecias todas se cumpriram em Cristo, né? E as mais intensas são aquelas que estão descritas no capítulo 55, 53, 54 e 55. Né? Nós vamos ler hoje o capítulo 55, do versículo 6 ao 14, mas o 53 fala da crucificação e de tudo que estava ali relacionado àquela morte de Cristo, né? Na cruz, naquela forma, né? E o 54 fala do estabelecimento, então, da boa notícia, do evangelho sobre a terra, né? Dessa boa nova que se espalharia pelo mundo, né? E da alegria da Jerusalém que estava sendo edificada agora, que é a Jerusalém celeste. Mas o capítulo 55 tem a ver com essa interação com Deus, nós já falamos disso, mas vale a pena ver novamente. Então é isso que eu queria ler hoje aqui e começar. Então a oração é uma interação com Deus, né? Não é assim que nós paramos ali? E o versículo 6 começa assim: buscai o Senhor
E o meio de buscar é exatamente esse que nós estamos aqui procurando, né? Deixar mais consolidado dentro de nós. Buscai o Senhor, já que ele se deixa encontrar. Invocai-o, já que está perto. Então, Isaías estava sendo usado pelo Espírito de Deus para deixar essa mensagem para nós. E aí ele vem no versículo 7. Renuncie o malvado ao seu comportamento e o pecador aos seus projetos. Por que essa frase? Né? Porque todos nós, quando vamos para Deus, quando verdadeiramente nasce em nós uma nova natureza, começa a crescer em nós, ela está num ambiente de conversão. Antes disso, a nossa natureza é a natureza humana, cheia das nossas limitações e defeitos, né? E é por isso que está dizendo, ó, vai ter um processo, e isso está dentro da oração, de renunciar ao nosso comportamento. Nosso comportamento, lembra, quando a gente começou a falar dos frutos, a gente disse, Deus ama cada um de nós, mas não gosta do nosso comportamento. Nosso comportamento tem que ser renunciado. E o pecador aos seus projetos. Volte ao Senhor, que dele terá piedade, e é nosso Deus que perdoa generosamente. A gente vai vendo aí que todas essas palavras estão contidas na nossa oração, né? A busca do perdão, do arrependimento. Arrependimento é renunciar aos nossos pecados diante de Deus e buscar nele forças para, primeiro, o perdão, depois forças para sermos transformados, né? Mas por que isso? Porque dentro daquelas duas primeiras tipos de oração que eu falei, né, que são a essência da oração mesmo, que ali é direcionada a Deus, além da consciência de filho, que é logo o primeiro tipo de oração, onde reconhecemos Deus como Pai, no segundo tipo nós vamos pedir o reino, que são recursos sobrenaturais que devem vir para nós, para se cumprir o quê? A vontade de Deus em nós. Porque aí a gente vai entender bem o versículo 8 aqui. Pois os meus pensamentos não são os vossos, é Deus falando. Deus falando para você, para mim. Deus fala assim, os meus pensamentos não são os vossos, ou seja, os pensamentos de Deus não são os nossos, né? O nosso modo de agir não é o de Deus, o próprio Senhor nos diz, né? Então os nossos pensamentos, as nossas atitudes não são as de Deus. E ele afirma, tanto quanto o céu domina a terra, ou tanto quanto o céu está mais alto do que a terra, tanto é superior a vossa a minha conduta, e os meus pensamentos ultrapassam os vossos. E até aí, então, nós estamos vendo qual o sentido importante por trás daquela parte da oração que fala assim, seja feita a vossa vontade. É esse trabalho de mudar o nosso modo de pensar, mudar o nosso modo de fazer as coisas, esse trabalho é que vai realmente nos elevar, é um processo de edificação, né? E no versículo 10 ele vai ensinar como fazer isso, né? Nós estamos entrando aqui na questão da interação com Deus, que é a oração, e que eu quero deixar enfatizado hoje, porque o nosso assunto hoje já é um assunto mais de condições de contorno para a oração, né? Então vale a pena a gente olhar aqui, ó, versículo 10. Tal como a chuva, e ele vai dar um exemplo, ó, ele começa como tal como a chuva, ele está começando um exemplo. Um exemplo aqui, é um paralelo, é algo que a gente vai tirar disso que a gente vê acontecer rotineiramente, né, na nossa vida, tirar daí uma instrução para nós. Tal como a chuva e a neve caem do céu, e para lá não volvem, sem ter regado a terra, sem a ter fecundado, e feito germinar as plantas, sem dar o grão a semear e o pão a comer. Então vamos entender bem esse exemplo. A chuva e a neve caem do céu. Então é algo que vem lá de cima, para nós, né? E ele está dizendo que ela não volta sem ter regado a terra. O que é esse voltar? Porque toda a chuva e a neve são um líquido, né? São um fluido. A neve é sólida, mas ela se liquefaz com o calor.
Então ela vai irrigar a terra. E depois como que ela volta? Ela volta pelo vapor, é um vapor subindo, né? Mas antes dele voltar, ele fez o quê? Fez germinar as plantas e das plantas produzir a semente e o pão que se come. Então ele pegou esse exemplo para dizer para nós o que acontece quando nós nos dispomos a fazer algo com a palavra dele, né? Então ele vai dizer aí no versículo 11: desta forma, assim como eu falei anteriormente, da chuva e da neve, assim acontece a palavra que minha boca profere. Não volta sem ter produzido seu efeito, sem ter executado minha vontade e cumprido sua missão. Então, é aqui que está a oração. É a palavra de Deus que nós temos que buscá-la pela virtude, pela procura, pelo entendimento da palavra e transformá-la em oração que vai voltar para Deus. Essa oração vai voltar para Deus e aí ela vai produzir um efeito dentro de nós. É por isso que essa interação é necessária. Pegar aquilo que Deus mesmo nos deu, como a vontade dele, como a palavra dele, fazê-la voltar a ele. É isso que Deus quer. Ele não quer impor isso. Ele quer que nós tomemos a palavra e depois, então, busquemos nele, levar para ele, a fazer a vontade dele nossa. Ao realizarmos isso em oração, por meio da oração, então, ela vai produzir o seu efeito e vai executar a vontade de Deus e cumprir a missão para a qual a palavra foi dada. E aí ele afirma o que acontece na sequência. Sim, partireis com júbilo e serei reconduzidos em paz. Montanhas e colinas aclamar-vos-ão, e todas as árvores do campo vos aplaudirão. Aí ele fala da transformação, é um paralelo também, um exemplo. Em lugar do espinheiro, que é a nossa natureza antiga, antes de nós nos convertermos e iniciarmos esse processo de oração, que faz voltar a Deus a palavra dele, então o espinheiro é a nossa situação, cresce o cipreste, uma planta que não é agressiva, né? Em lugar da urtiga, mais agressiva ainda, crescerá a murto, uma planta não agressiva. Essa transformação é que é o exemplo dado aí em profecia por Isaías para significar todo esse processo da oração. Isso será para o renome do Senhor um título para sempre imperecível. É por isso que a palavra de Deus diz que a glória de Deus consiste em nós produzirmos os frutos. Porque ao sermos transformados, a natureza de Deus se manifestar em nós e produzir os frutos, então isso será para o renome do Senhor, um título para sempre. Isso é o plano de Deus para nós, né? Então, voltando lá na nossa tela, nós começamos a entender o que significa essa interação do homem com Deus, fazer voltar para ele a palavra dele mesmo, pedindo essa palavra para nós, é requerido isso de nós, não é algo que Deus impõe, né? Mas ele quer essa interação conosco, né? E aí nós vamos ver que em Mateus 16, não vamos lá abrir lá, eu vou só explicar, 16, versículo 18 a 19, é aquela passagem que Jesus pergunta quem ele é, e todos respondem, uns dizem que é profeta, outros dizem que é um dos grandes nomes do Velho Testamento que voltou, e Pedro diz, não, tu és o Deus vivo, né, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala que ele é Pedro, e que sobre ele seria edificada a igreja, e tudo que ele ligasse na terra seria ligado no céu. E o que desligasse na terra seria desligado no céu. Em Mateus 2 capítulos para frente, capítulo 18, né, nos versículos 18 e 19 também, aí é aquela história do cristão que está cometendo um erro e está permanecendo nesse erro, apesar de ser necessária a correção, como nós já vimos, as orações de correção, né? Está perseverando no erro, e esse cristão deve ser deve ser confrontado com aquele que está vendo o erro, mostrar a ele, se ele não se arrepende, leva então para 2 ou 3 testemunhas da igreja também,
E se ele não se arrepende, então leva para a autoridade da igreja, e aí ele acrescenta: tudo que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado do céu. Então, tanto individualmente, a autoridade, como Pedro, como a igreja como um todo, qualquer pessoa da igreja, vai ter esse papel, que é essa interação com Deus. Quando eu falo interação, é o que eu ligo, eu estou fazendo segundo a vontade de Deus, será ligado no céu. Mas se eu não ligar, não acontece. Então, é isso que eu queria chamar a atenção. Se não fizermos, não acontece. Eu sei que todo o poder é de Deus, eu sei que nós vamos pedir exatamente o que é a vontade dele. Ele sabe o que nós vamos pedir antes que a gente peça. Mas precisa haver a interação, porque se você não ligar na terra, não será ligado no céu. Então é dentro dessa exortação que nós temos que levar esse nosso estudo da oração adiante, porque ela é recurso, mas tem que ser exercitado. Tem que ter o nosso horário de oração. E aí vem alguns aspectos, né, definidos por Jesus mesmo, que valem para aqueles 5 tipos de oração. E podem ser empregados naquelas 7 portas de oração, aspectos de contornos, tá? Contorno. Então, primeiro, Jesus salientou uma coisa. É preciso ter uma conversa individual com Deus. É uma coisa pessoal, sua com Deus. É você que vai fazer voltar a Ele, a palavra dEle, e clamar essa palavra para que Ele possa, então, operar dentro de você e fazer a transformação, né? Mas como que deve ser feito isso? Com uma determinação grande, dando a isso uma importância, a importância necessária, porque trata-se da nossa edificação e de um caminho de nos tornarmos reis com Cristo, não é algo qualquer, né? É a essência, é o sentido da nossa existência. Então Jesus fala nesse texto, né, Mateus 6, versículos 5 a 8, quando orardes, não façais como os hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam sua recompensa. O que ele está dizendo aí? Em verdade vos digo, a recompensa destes é o elogio dos homens. Só isso. Porque essa oração não chega a Deus, não foi feita na direção de Deus, não está direcionada naquele que é poderoso, está direcionada para os outros ouvirem, né? Então, é isso que ele está chamando a atenção. Não faça isso. Quando orares, então ele vai dizer como é. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu pai em segredo. E teu pai, que vê no lugar oculto, recompensar-te-á. Então vai dar o retorno. É aquele processo de interação que você vai clamar, vai orar, vai pedir, e de lá vem a orientação, vem o recurso, vem a condição de transformação, o poder, né? Então, mas é uma coisa que ele alerta, é algo que você tem que levar a sério, é algo individual seu com Deus. Outro aspecto geral para a gente tratar. A conversa tem que ser objetiva, né? É uma conversa objetiva com Deus. Não é uma conversa, por exemplo, para ficarmos divagando, né? Divagando, sem consciência do que estamos fazendo. Como está escrito? Nas vossas orações, não multipliqueis palavras, como fazem os pagãos, que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Não é algo que você tem que ficar levando detalhes da explicação como se fosse algo que você conhece e quer expor a Deus, né? Ele vai explicar o porquê. Não os imiteis, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário. Ele sabe antes que lhe o peçais, né? Então, Deus quer que a gente apresente aquilo que está nos afligindo, ou que está sendo algo que nós estamos detectando que precisa ser, por exemplo, como foi dito anteriormente,
ligado ou desligado. Algo que precisa ser incorporado em nós ou que precisa ser arrancado de nós, né? Isso tem que ser mostrado com objetividade, por quê? Porque aí Deus se agrada, que você está tomando o cuidado com aquilo que é essencial, com aquilo que é importante. Essa tradução aqui, tem outras traduções que falam assim também. Nas vossas orações, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos. É um outro tipo de traduzir esse mesmo texto, né? As repetições, ficar repetindo a oração, assim, sem um propósito específico nessa repetição, simplesmente por estarem achando que de falar muito, aquilo vai incorporar algo em você, não, pelo que Jesus nos ensinou, não é o mais adequado. Porém, tem uma observação embaixo aí, né? Essa afirmação que está em cima, não multipliqueis palavras, não useis de vãs repetições, que seria outra tradução, né? Não significa que não temos que perseverar na oração, né? A perseverança, na verdade, pessoal, é uma corda que nos prende dentro do reino dos céus, daqui do mundo lá dentro do reino dos céus. Se você é perseverante, esse acesso é mantido, e é mantido por meio da oração, né? A perseverança na oração é algo que nós vamos precisar na medida que estamos detectando um problema em nós, ou estamos buscando um crescimento em nós, e ainda não vimos. Se não vimos, é requerido a perseverança. E isso está bem claro, né? Nos exemplos que Jesus deu. Um deles era da viúva, né? Da viúva que perseverou com o juiz iníquo, perseverou e insistiu, e o juiz não tinha nenhuma intenção de atendê-la, porque não era um juiz justo como Deus, era um juiz injusto, não tinha intenção de atendê-la, mas pela perseverança ela conseguiu. E isso é colocado para nós na condição seguinte: se nós não estamos recebendo algo, é porque há uma iniquidade que está impedindo, e essa iniquidade tem que ser detectada. Ela vai cair, como caiu a iniquidade do juiz. No caso, ela estava no juiz, na parábola. Mas na nossa interação com Deus, nessa interação de oração, certamente essa iniquidade está do lado nosso, do lado fraco. E ela precisa ser removida, e, portanto, a perseverança é algo que vai permitir o crescimento na fé. É sinal de fé, perseverança é sinal de fé, e isso vai nos justificando a ponto de nós recebermos aquilo que buscamos, e, portanto, a perseverança e a reflexão são instrumentos para esclarecer a vontade de Deus para nós. Às vezes, aquilo que nós estamos pedindo não é o melhor, mas na medida que perseveramos, vai ficando clara a vontade de Deus. E é preciso insistir, né? Vamos ver lá em Lucas 11, versículos de 5 a 10. Estou abrindo aí o Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículos de 5 a 10. Vamos lá. Ele vai contar um caso de insistência, olha só. Em seguida ele continuou: se alguém de vós tiver um amigo que for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu acaba de chegar à minha casa de uma viagem e não tenho nada para lhe oferecer, e se ele responder lá dentro: não me incomodes. Então vamos deixar claro o que está acontecendo aqui, né? Jesus está dizendo uma parábola que, se você ou eu tiver um amigo, né, e você sair da sua casa de noite para ir lá procurar algo emprestado, porque chegou alguém na sua casa e você não tem aquilo para oferecer, né? Então você foi até ele e chegou lá, o seu amigo falou o seguinte, ó: não me incomodes, a porta está fechada, meus filhos e eu estamos deitados, não posso levantar para te dar o que você pede, que seria, no caso da parábola, os pães, né?
Eu vos digo, aí é Jesus falando, no caso dele não se levantar para lhe dar os pães por ser seu amigo, certamente por causa da sua importunação, porque você insistiu e ficou perseverando, se levantará e lhe dará quantos pães necessitar. Então, veja só, Jesus usou essa figura, uma figura quase que bem do mundo aqui mesmo, né? Você vai ficar lá batendo, tá bom, vai, eu vou atender, porque senão eu não consigo dormir, né? Mas essa figura aí é para mostrar o seguinte, Deus é o maior amigo nosso, né? Às vezes vai ser requerido de nós essa insistência, né? E aí ele fala, a frase no versículo 9, eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Né? Por quê? Porque, pois todo aquele que pede, recebe, aquele que procura, acha, é o que bater, se lhe abrirá. E aí ele vai dar o exemplo do filho, que se pedir um pão, o pai vai. Então Deus, como pai, ele quer que a gente peça e quer que a gente persevere nesse pedido. É lógico que às vezes estamos pedindo errado, e isso vai ser, a nossa insistência vai nos levar a refletir sobre aquilo, e aí então nós vamos corrigir a nossa oração, e aí então vem a resposta. Né? Mas a insistência, a perseverança é o que nós estamos enfatizando nessa questão. Portanto, multiplicar palavras, vamos ler, acho que não sei se a frase está, não é essa. Multiplicar palavras, aqui eu falei, perseverar é muito diferente de multiplicação de palavras ou repetições, certo? É diferente, você está ali na busca, procurando, batendo na porta, insistindo, né? Não é uma coisa simplesmente metódica, que eu estou fazendo simplesmente pensando que multiplicando aquilo já fiz o que devia fazer, né? Então, perseverança é uma coisa e o que ele está orientando aqui é outra, né? É levar o seu pedido objetivamente e, se precisar, voltar sim nele, mas para crescimento, né? Outro aspecto geral da oração é com respeito ao ambiente que existe, ou seja, o meio que está envolvendo o ambiente que envolve aquele que ora, né? Então, esse exemplo é bem ilustrativo aí em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 a 23. 16 a 23, ele vai mostrar aqui para nós. Capítulo 5, 16 a 23. Olha, o nosso modo de ser, ele ajuda ou prejudica a oração, né? Ele começa dizendo assim, Paulo ensinando os Tessalonicenses, vivei sempre contentes, orai sem cessar. Esse é um caso para refletir, né? O que é esse orar sem cessar? Em todas as circunstâncias, dai graças, em todas as circunstâncias, mesmo aquelas difíceis, né? Porque esta é a vosso respeito à vontade de Deus em Jesus Cristo. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo e procura o que é bom, abraça o que é bom. Guardai-vos de toda espécie de mal. O Deus da paz vos conceda a santidade perfeita em todo o vosso ser, espírito, alma e corpo, seja conservado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse conservado irrepreensível é a nossa edificação, é o nosso crescimento, que acontece por meio da oração. O ambiente bom para a oração é aquele cristão que já vai tendo a sua alegria em Deus e que começa a ter um processo de oração que é contínuo, orar sem cessar. A vida dele é um contínuo confronto com a vontade de Deus. Em tudo que está acontecendo vem a vigilância. É segundo a vontade de Deus? Estou agindo aqui conforme agrada a Deus? Ao fazer isso, eu estou fazendo uma oração contínua. Em todo dia, em todo instante, ao julgar, ao vigiar se o que eu vou fazer, embora seja uma coisa deste mundo, é direcionado
de acordo com a vontade de Deus ou não, então, ao fazer isso, eu estou orando sem cessar. E em todas as circunstâncias, mesmo aquelas mais difíceis, eu tenho que estar pronto a dar graças. Por que eu dou graças? Aí tem um outro versículo que nos ajuda, né? Não é daqui, é de Romanos 8, 28, que vai dizer que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, né? Daqueles que amam a Deus, aqueles que guardam o seu mandamento. Então, dai graças em todas as circunstâncias, porque essa é a vosso respeito à vontade de Deus em Jesus Cristo. E manter o Espírito Santo vivo em nós. Então, um ambiente adequado para que as nossas orações prosperem, né? Outro aspecto importante é quando essa oração é feita em torno de um propósito bem definido. Esse propósito aí nós já sabemos qual é, mas vamos repetir. Está escrito lá em Mateus 18, 19 a 20. Mateus, capítulo 18, versículos 19 e 20. Então, era Jesus falando: digo-vos ainda, se dois de vós se unirem sobre a terra para pedir seja o que for, conseguirão de meu Pai que está nos céus. Porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Bom, isso é uma frase importante para nós, né? Por quê? Porque a nossa oração se torna extremamente eficaz, né? Ele está dizendo: 2 ou 3 se reuniram em meu nome, eu estou aí, e essa oração, você vai conseguir o propósito dessa oração. Essa oração tem um aspecto que a gente já falou muitas vezes, né? Que é aquela oração que é feita em nome de Jesus. Em nome de Jesus é para alcançar aquilo que Jesus mandou, né? Se você vai pedir algo para você, porque Jesus mandou fazer isso, então você está pedindo em nome dele. É algo que você precisa para fazer aquilo que ele mandou. E ele está dizendo que, nesse caso, ele vai atender. E, especialmente, se você estiver fazendo isso em comunhão com 2 ou mais pessoas, com uma ou mais pessoas, né? 2 ou 3 estiverem reunidos no mesmo propósito, e esse propósito é fazer a vontade de Deus. Por exemplo, esse propósito é orar pelo crescimento do grupo, daquele grupo, ou pela revelação, para a presença do Espírito Santo. Ao pedir essas coisas, que são coisas que Jesus mandou, né, nós estamos em nome dele. E essa oração tem o respaldo dessa palavra de Deus. Digo-vos ainda, se 2 de vós se unirem na terra para pedir seja o que for, só que esse seja o que for, segundo o que ele mandou, né? Seja o que for, conseguirão de meu Pai que está no céu, porque vocês estão reunidos em meu nome e eu aí estou no meio de vocês. Então, esse é um outro aspecto de condição de contorno que fortalece a oração. E é uma coisa que os cristãos deviam se exercitar em fazer quando tem uma necessidade do grupo, né? Agora vem o recurso, o aspecto mais importante. O aspecto mais importante com respeito à oração, que é aquela palavrinha, né? E ainda nós vamos ter que falar muito dela, que seria o terceiro recurso que a gente pretende tratar como necessário para a produção dos frutos, né? Nós já falamos de trilhar aquele caminho que começa lá na virtude e vai indo adiante. Depois, fazer nesse processo, interagindo com Deus mediante a oração que nós estamos fazendo, e vamos entrar numa das próximas reuniões na questão da fé, porque a fé é o ambiente mais adequado para a oração. Isso está escrito em vários lugares, né? Tiago 1, versículos de 6 a 8. De 6 a 8, vamos ler aqui. A gente já leu esse versículo quando falou do caminho, porque a gente
para trilhar o caminho da sabedoria, precisa da sabedoria, né? E o caminho da sabedoria é aquele que começa com o entendimento da palavra de Deus, depois a busca, a vontade de se alimentar da palavra, depois as revelações, depois a temperança, então vem a perseverança, que é a paciência, e depois da paciência, a paz e a alegria em Deus, que é a piedade. E só depois da piedade, então, o cristão está plenamente apto a cumprir o mandamento do amor. E aí ele está dizendo aí, eu vou começar no 5, que acho que é melhor, né? Se alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, com simplicidade e sem recriminação, e ser-lhe-á dada. Mas aí ele vai falar o ambiente que precisa, o que precisa estar nesse pedido. Você está fazendo uma oração, pedindo sabedoria a Deus. Mas peça como? Peça com fé, sem nenhuma vacilação. Como eu posso não vacilar aí? Eu vou até acrescentar já um aspecto para você chamar a atenção. Como eu posso não vacilar? Porque eu sei que a fé, para pedir a sabedoria, eu estou pedindo o que é a vontade de Deus para mim. Então não tenho razão para vacilar. E por isso peça com fé, sem nenhuma vacilação. Porque o homem que vacila assemelha-se à onda do mar, levantada pelo vento e agitada de um lado para outro. Não pense, portanto, tal homem que alcançará alguma coisa do Senhor, pois é um homem irresoluto, inconstante em todo o seu proceder. Bom, nós vimos aí que a fé é um elemento que ela é de perseverança, tá? A fé está muito ligada com a perseverança e nos leva a insistir, a perseverar e não vacilar. Não é aquele que começa e larga, é aquele que persevera. E a fé é um aspecto de perseverança importante. Já é algo que a gente vai guardando para nosso estudo sobre a fé, né? Vamos ver o que fala Hebreus sobre a fé. Hebreus 11, versículos 5 e 6. A carta aos Hebreus, lá no capítulo 11, fala de muito sobre a fé. Nós vamos pegar só o texto que ela dá uma definiçãozinha da fé. No 5, ele vai falar de um homem, que é Enoque, que foi um personagem lá do Antigo Testamento. Ele existiu no período em que, no mundo, né, viveram a descendência de Adão separado de Deus, como nós todos nascemos, separados de Deus, né? Eles viveram separados de Deus por um longo período, até que veio o dilúvio, né? E nesse período aí, tem toda uma genealogia descrita, desde Adão até Noé, né? E dentro dessa genealogia existiu um homem que chamava Enoque, né? Então, Hebreus 11 está falando deste homem no versículo 5. Pela fé, Enoque foi arrebatado. Então fala que esse homem, diferente de todos os outros daquele período, que chegaram a ponto de caírem em juízo, a ponto de serem condenados no dilúvio, né? Enoque, diferente disso, foi arrebatado, sem ter conhecido a morte. E não foi achado, porque não estava mais no mundo, porquanto Deus o arrebatou. Mas a Escritura diz que antes de ser arrebatado, ele tinha agradado a Deus. Então, esse é um aspecto importante. O que levou Enoque a ser retirado do meio de uma geração que estava em processo de afastamento de Deus, de carnalidade, ia crescer a influência da carne absurdamente. Ele foi removido por ter agradado a Deus. E olha o que diz o versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois para se achegar a Ele é necessário que se creia, primeiro que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Então, chegamos aí num ponto importante para nós. A oração tem que ser acompanhada de fé. Se você prestar atenção, em cada uma das 7 portas de oração, a gente citou qual é a base de fé.
Porque toda oração tem que ter uma base de fé, ela tem que estar sustentada pela palavra de Deus. O orvalho que cai, ou a chuva que cai, ou a neve que cai, do exemplo que nós damos, é a palavra, né? A palavra que desce e que depois não volta em oração para Deus sem que ela produza o que ela diz, né? Ora, mas para se achegar a Deus é necessário primeiro que Ele existe e que recompensa os que o procuram, né? Por isso que se não existir fé, se não tiver sustentado por uma palavra, a oração é vã. A base de fé que nós colocamos em cada uma das divisões de oração, por exemplo, um versículo que sustenta aquele tipo de oração. Tem muitos, né, para cada uma das 7 portas de oração. A gente pôs ali exemplos de um ou outro versículo fundamentado na palavra e que está à base de fé. Mas uma vez tendo a base de fé, você vai crer, como Enoque creu, né, porque foi achado, não foi achado, e a oração diz que ele agradou a Deus, e você está buscando a vontade de Deus. Por isso aquela lá, seja feita a vossa vontade, ela está interligada à palavra de Deus. E base de fé é a própria palavra. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois para se chegar a Ele é necessário que se creia primeiro que Ele existe e que recompensa o que os procura, que o procuram. A oração é essa busca, né? E ela tem uma base de fé. Não, volta lá, faltou um finzinho só. Pela fé na palavra de Deus, e que recompensa, é necessário que se creia, primeiro, que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Eu queria chamar a atenção do recompensa aí. A oração, ela chega ao seu propósito se nós fizermos ela sob uma base de fé, né? E a fé agrada a Deus. Então vamos lá, agora sim voltar lá. Outro aspecto, nós vimos da fé em Hebreus 11, versículos 5 e 6. Agora vamos ver Marcos 11, 22 a 25. Aí é Jesus falando, né? Marcos, no capítulo 11, Marcos registrou o que Jesus disse no versículo 22 a 25. Né? Vamos lá. Respondeu-lhe Jesus: tende fé em Deus. Em verdade vos declaro, todo o que disser a este monte, levanta-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que sucederá tudo o que disser, obterá esse milagre. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes em oração, crede que o tendes recebido e ser-vos-á dado. Então nós estamos vendo aí que a fé é fundamental na oração. A gente pôs versículos em cada tipo de oração, justamente com esse propósito, de mostrar que ela é fundamentada na palavra de Deus. E isso é razão para nós sustentarmos a nossa fé, né? E aqui ele está afirmando, tudo que pedir, crede que tendes recebido e ser-vos-á dado, né? Sucederá aquilo que disser e você vai obter esse milagre, né? Mesmo que você ordene algo grandioso, né? Mas desde que seja sustentado na fé. Por isso que eu falei aí, por isso que na nossa tela está escrito, o máximo de ambiente adequado para a oração é o da fé. A oração sem fé é vacilante, ela não alcança o propósito de Deus, né? Então voltamos lá novamente. Chegamos aí em Marcos 11, agora chegamos aqui em João 14, de 12 a 14. Agora é uma das bases de fé mais poderosa. Como é que eu consigo crer? Eu vou crer quando eu estou com muito mais respaldo, quando eu estiver buscando algo que foi ordem de Jesus. E qual é o mandamento de Jesus? É que nós amemos. Se eu estiver buscando o amor, eu tenho poder na minha oração, porque eu estarei buscando em nome de Jesus. É isso que está escrito aí em João 14, né?
João 14, versículos 12 a 14. João 13, 14, 15, 16 e 17 são aqueles capítulos do Evangelho de João, que é a mensagem de Jesus para todos nós que estamos nesse mundo, o que de mais precioso ele deixou e de mais objetivo antes de ir para a crucificação. Isso foi tudo manifesto naquele período ali da Santa Ceia, do lava-pés e depois das instruções finais, né? E olha o que está escrito lá, João 14, versículos de 12 a 14. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que essa, porque vou para junto do Pai. E tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, vou-lo farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Qualquer coisa que me pedirdes em meu nome, vou-lo farei. Bom, alguns aspectos aí para a gente salientar. Primeiro, quem vai fazer? Jesus que está dizendo, vou-lo farei, eu vou fazer. Ele está dizendo, eu vou fazer. Então, é algo que temos essa garantia. Toda oração em nome de Jesus tem essa garantia, porque ele disse assim, se você pedir tudo ao Pai em meu nome, eu vou fazer. E depois ele acrescenta, qualquer coisa que pedirdes a mim, que me pedirdes em meu nome, vou-lo farei. Então, tudo que nós pedirmos para atender o mandamento de Jesus, e o mandamento de Jesus é grande, é amar como ele amou. O que eu precisar para amar como ele amou, Jesus está garantindo para nós que fará. E ao dizer vou-lo farei, isso é base de fé indestrutível. Nós temos que saber que está na nossa mão o poder da nossa transformação para amar como Jesus amou. Porque se nós estivermos pedindo sinceramente isso, então Jesus deu a garantia, ele vai fazer. Então esse aspecto é fundamental para nós. E tudo isso, nós chegamos aqui ao ponto mais, ao ambiente mais favorável para todo tipo de oração, das 7 portas e os 7 tipos de oração, que é o ambiente da fé, né? Nós vamos deixar aqui só uma perguntinha para vocês, que está na próxima tela, que é o seguinte, como posso possuir e depois crescer na fé? Primeira pergunta, eu possuo a fé? É uma pergunta. Segunda pergunta, a fé tem tamanho? Existe fé pequena, existe fé grande? E se existe, como que eu cresço na fé? Né? Então, são aspectos que nós vamos ver no próximo estudo que nós vamos fazer e vai tratar da fé e vai falar, e quando falarmos disso, vamos explicar melhor esse evento aí que nós narramos hoje de Enoque, que era um homem que creu em Deus antes de existir o Evangelho, e como será que ele obteve essa fé, como que ele possuiu essa fé, e como que é possível crescer na fé. Nós vamos tentar explorar isso, é importante para vocês, é importante para mim, é importante para todo cristão, né? Vamos ver se a gente chega lá, porque isso a oração é um grande recurso para chegar nos frutos, e nós precisamos da fé para ela. E vamos então encerrar por aqui hoje, né? Vamos deixar aqui a nossa oração direcionada a esse aspecto da fé, né? Para todos que estão ouvindo. Então se una a nós agora na presença do Deus Todo-Poderoso e vamos clamar. Senhor, nós cremos porque a fé veio a nós como um dom. Ela nos deu a conversão, porque sem fé ninguém se converte. Essa é a primeira fé. Meu Deus, que nós possamos agora aprender mais sobre isso. Que a Tua palavra, Senhor, venha com os ensinamentos adequados, com a luz sobre esse tema, Senhor, para que nós possamos expô-lo de maneira a tocar os corações e a promover, Senhor, esta fé, que deve estar presente em todo o corpo de Cristo. Porque isto que nos une, unidos na fé, nós formamos, Senhor, o maior poder sobre a terra, o poder de tomar o homem
miserável, fraco, cego, nu, e levá-lo, Senhor, à presença do Deus Todo-Poderoso, com as vestes brancas, vivendo uma condição de reino. Ó Deus, que tão grande graça, que tão glorioso caminho se cumpra, Senhor, mediante a fé. Abençoa todos que nos ouvem, Senhor, e todos nós nesse processo. Que a vossa paz esteja com todos e a alegria encha o nosso coração, porque grande é a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.